Como superar o medo e viver com verdadeira liberdade? O medo é um visitante invisível em nossas vidas. Ele se esconde nas sombras das decisões não tomadas, nos gestos interrompidos e nas palavras que permanecem engasgadas. É uma força externa que nos ameaça ou algo que criamos dentro de nós. Krishnamurti nos convida a olhar o medo não como um inimigo a ser combatido, mas como uma energia a ser compreendida. Ele não está apenas em situações extremas, ele está presente em nossos receios diários, medo de falhar, de ser rejeitado, de não ser suficiente e talvez o mais profundo de todos, o medo do desconhecido. Essa emoção universal não é apenas um reflexo da sobrevivência, é um espelho que reflete nossas inseguranças mais íntimas. Mas a pergunta essencial é: por que permitimos que ele domine nossas escolhas? Ao invés de vivermos plenamente, seguimos construindo barreiras, nos afastando da liberdade que tanto buscamos. Se o medo é uma criação da mente, então será que podemos observá-lo sem julgamentos? É esse o ponto de partida para a nossa jornada. Porque, antes de dissolver o medo, precisamos reconhecê-lo e entendê-lo em sua totalidade. E se o medo é uma construção da nossa mente, qual é a raiz dessa construção? É exatamente isso que exploraremos a seguir. Se quisermos entender o medo em sua essência, precisamos ir além das suas manifestações superficiais. O medo de perder o emprego, o medo da solidão, o medo do fracasso, todos eles compartilham uma raiz comum. Mas onde essa raiz está plantada? Krishnamurti dizia que o medo nasce do pensamento. Ele surge da relação entre a memória e o futuro. Pense nisso. Quando tememos algo, geralmente estamos antecipando um evento que ainda não aconteceu. É a lembrança de algo doloroso do passado que projeta uma possibilidade negativa no amanhã. A mente, ao tentar evitar a dor, cria o medo. Por exemplo, você pode lembrar de uma situação em que foi julgado ou rejeitado. Essa memória, viva e carregada de emoções, molda suas ações do presente. Agora, diante de uma nova oportunidade, a mente projeta: e se isso acontecer novamente? E assim, o medo ganha vida. Mas será que o futuro é inevitavelmente uma repetição do passado? Krishnamurti nos desafia a questionar essa suposição. Ele nos pede para observar o pensamento em ação. Sem o pensamento, medo pode existir? Afinal, se não projetarmos cenários futuros, nem carregarmos o peso das lembranças, o medo se dissolve no presente. Aqui está o insight mais transformador. O medo é uma ilusão construída pelo tempo. Ele não pertence ao momento presente, mas à narrativa que a mente cria sobre o que foi e o que poderia ser. E, para quebrar esse ciclo, precisamos olhar profundamente para o movimento do pensamento e das emoções que ele desperta. Mas se já sabemos como o medo nasce, como ele afeta nossas vidas? A seguir, vamos explorar como ele se infiltra em nossas escolhas, nos limitando de maneiras que nem sempre percebemos. O medo, em sua essência, é como uma sombra que seguimos carregando. Ele está presente em nossas decisões, em nossos sonhos adiados e até mesmo nas palavras que escolhemos não dizer. Mas, talvez, o mais preocupante, ele opera silenciosamente, nos limitando de formas que muitas vezes nem percebemos. Quantas vezes você quis tentar algo novo, mas hesitou porque pensou: e se não der certo? Esse "e se" é o palco onde o medo atua. Ele nos paralisa ao criar cenários fictícios de fracasso, rejeição ou dor. O medo não precisa de provas concretas para nos deter. Basta a ideia de um risco, e já começamos a construir muros invisíveis ao nosso redor. Krishnamurti dizia que o medo nos mantém presos em padrões de pensamento e comportamento. Ele nos empurra para zonas de conforto, onde nos sentimos seguros, mas nunca plenamente vivos. Imagine a seguinte situação. Você tem um desejo profundo de mudar de carreira, mas a incerteza sobre o futuro faz com que permaneça onde está, mesmo infeliz. Essa escolha não é feita pela sua liberdade, mas pela influência do medo. E esse não é apenas um problema individual.
É algo que afeta a nossa sociedade como um todo. Desde cedo, somos condicionados a temer. Tememos errar na escola, tememos desapontar nossos pais, tememos ser julgados pela sociedade. Esse condicionamento gera adultos que, frequentemente, vivem para evitar falhas, em vez de buscar o que realmente os faz felizes. Mas qual é o custo de viver assim? Quando deixamos que o medo conduza nossas escolhas, sacrificamos a autenticidade. Abrimos mão da possibilidade de explorar nosso verdadeiro potencial. É como navegar em um vasto oceano, mas nunca se afastar da costa. Se o medo nos limita, então como podemos nos libertar? Como podemos confrontá-lo sem nos tornarmos reféns dele? No próximo capítulo, exploraremos ferramentas poderosas para enfrentar o medo com consciência e nos reconectarmos com a liberdade interior que todos buscamos. Se o medo é um construto da mente, como podemos enfrentá-lo sem alimentá-lo? Para Krishnamurti, o primeiro passo não é lutar contra o medo, mas compreendê-lo profundamente. Essa compreensão só é possível por meio da atenção plena, uma observação clara e sem julgamentos. Imagine que o medo é como uma chama. Quanto mais tentamos apagá-la com pressa e ansiedade, mais ela parece crescer. Mas, ao invés de combatê-la, se simplesmente a observarmos. Essa prática, que Krishnamurti chama de percepção sem escolha, nos convida a olhar para o medo exatamente como ele é, sem resistência, sem fuga, sem tentar mudá-lo. Por exemplo, na próxima vez que sentir medo, pare por um momento e pergunte a si mesmo: o que eu estou temendo exatamente? Tente identificar o pensamento ou a memória que está alimentando essa emoção. Não tente julgar ou eliminar o sentimento, apenas observe. Esse simples ato de observar cria um espaço entre você e o medo. E nesse espaço, começa a surgir uma clareza transformadora. Outra ferramenta essencial é viver plenamente no presente. O medo, como vimos, depende do tempo. Ele se alimenta do passado e do futuro, mas no exato momento em que você está presente, totalmente conectado ao agora, o medo perde seu poder. Práticas como meditação e mindfulness podem ajudar a ancorar sua atenção no presente, dissolvendo as narrativas mentais que sustentam o medo. Krishnamurti também nos alerta para o papel do autoconhecimento. Sem conhecer a si mesmo, como podemos compreender os movimentos do medo dentro de nós? Isso requer honestidade e coragem para olhar para nossas vulnerabilidades. Não é um caminho fácil, mas é libertador. Quanto mais entendemos nossos condicionamentos, menos somos controlados por eles. Por fim, enfrentar o medo não é sobre vencê-lo, mas sobre dissolvê-lo através da luz da consciência. Quando o medo é visto como ele realmente é, sem camadas de julgamento ou resistência, ele começa a perder sua força. E nessa libertação, descobrimos a verdadeira liberdade, aquela que vem de dentro, inabalável e plena. Agora que entendemos como enfrentar o medo, surge a pergunta: o que acontece quando nos libertamos dele? Vamos encerrar essa jornada com uma mensagem inspiradora para você. Quando nos libertamos do medo, abrimos espaço para a verdadeira liberdade, aquela que não depende de circunstâncias externas, mas de uma mente clara e um coração sereno. O medo nos mantinha presos, mas agora sabemos que temos o poder de dissolvê-lo com consciência. Eu te convido a observar seus medos com atenção, sem julgá-los. Experimente esse processo e descubra o que está além deles. Porque, no fim, o que nos espera é uma vida vivida com plenitude e coragem. Eu agradeço por você ter estado comigo até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil em ajudá-lo a identificar e a entrar em contato de forma consciente com essa energia que foi chamada medo, que ao final nada mais é do que um pensamento. Entendendo profundamente que essa é a raiz de todo o conflito interno e, consequentemente, externo. Peço a gentileza que se inscreva no canal e dê um like para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. Se estiver interessado, sugiro que veja esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eles te ajudarão a entender ainda mais sobre esse tema. Até o próximo vídeo. Tchau!